Irmãos e irmãs, um excelente dia, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia. Hoje, na sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, celebramos o Bispo e Mártir São Josafá. A primeira leitura de hoje dá sequência às nossas leituras do Livro da Sabedoria, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. São insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus, os que partindo dos bens visíveis não foram capazes de reconhecer aquele que é, nem tampouco pela consideração das obras chegar a reconhecer o artífice. Tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo, o vento, o ar fugidio, o giro das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o Senhor está acima delas, pois foi o autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com seu poder e sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou. De fato, partindo da grandeza e da beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, aquele que as criou. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas deixam-se seduzir pela aparência, pois é belo aquilo que se vê. Mesmo assim, nem a estes se pode perdoar, porque se chegaram a tão vasta ciência, a ponto de investigarem o universo, como é que não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Palavra do Senhor. Interessante a reflexão proposta pelo Livro da Sabedoria, depois tão trabalhada pela história da filosofia do pensamento, no sentido de compreender na ordem do universo, no relógio que bem funciona, compreender nas coisas e no movimento em que elas estão, na harmonia deste movimento, que por trás, como causa eficiente, como causa primeira, como aquele que deu origem a tudo, por exemplo, o próprio Deus. Às vezes até por algum preconceito ou por uma barreira apresentada pelo conhecimento de que se possa avançar a ponto de chegar até ali. Então se fica sempre no efeito e não se chega, por preconceito sim, em alguns momentos, epistemológico, por uma postura de quem não se deixa conduzir pelo saber até onde ele levar, mas impõe limites, como quem não quer admitir que possa ser levado até as causas últimas, Então a gente fica no efeito, mas não chega às causas. Interessante que o Livro da Sabedoria cita, claro, com clareza, um caminho trilhado pela filosofia grega, procurando entender a origem de todas as coisas, o termo grego é arché, de todas as coisas, sem esbarrar exatamente na causa primeira das coisas, mas se perdendo um pouco nos efeitos. O texto diz que tem lá a sua beleza porque refletem o Criador, mas o convite que nos era feito era no sentido de avançar até chegar ao Criador e não parar na criatura. O salmo que responde esse texto de hoje é o Salmo 18. Os céus proclamam a glória do Senhor, é o refrão do salmo. Os céus proclamam a glória do Senhor, o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. A primeira estrofe faz uma referência à ação criadora de Deus. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas, mas o som, os efeitos do nosso Deus, da ação criadora dele e mantenedora, que mantém tudo funcionando, tudo no ser, ressoa e se espalha em toda a terra e chega aos confins do universo, a sua voz. Um salmo que proclama, em resposta à reflexão do Livro da Sabedoria na primeira leitura, essa condição do Senhor, como quem deu origem, o pontapé
e mantém em movimento, depois de ter dado o pontapé inicial, todas as coisas. É a ação do Deus criador e providente, é a ação do Deus que principia e mantém as coisas no ser. O evangelho de hoje é o de Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Naturalmente tem uma direção escatológica nesse texto, né? Mas eu entendo que ele seja mais presente do que propriamente um texto escatológico, no sentido de que ele nos convida a olhar o essencial, enxergar o essencial, não se perder, como está sugerido, né, pelo texto da sabedoria, não se perder no caminho, mas chegar até o fim. Não se perder, segundo a reflexão no livro da sabedoria, naqueles que investigaram o fogo, o vento, o ar, o giro das estrelas, os luzeiros do dia, mas não chegaram naquele que deu origem a todas essas coisas, o que seria o fim do percurso, de um percurso que fosse atravessado na sua totalidade. Da mesma forma, entendo no texto de hoje, né, é importante que a gente não se distraia pelo caminho, não se perca pelo caminho com o que é ainda passageiro, com o que não é a nossa chegada, mas é apenas ainda um trecho do percurso. Como é importante concluir o percurso, né? Ir até o fim, chegar até o fim e não ficar pelo caminho. Então, que o Senhor nos dê coragem e força. Às vezes a gente se cansa desse percurso, às vezes a gente se perde sim, confunde algumas coisas que a gente entende, acha que seja do nosso Deus ou Ele mesmo, e aí às vezes a gente se dá conta que perdeu um tempo ali, que investiu uma energia sem necessidade ali, mas o importante é continuar, sem se perder nos efeitos, mas buscar a causa, ou seja, concluir nossa trajetória. Desejo a todos um excelente dia, que a gente possa rever um pouco em que momento da nossa viagem estamos, se perdidos pelo meio do caminho, se distraídos pelo meio do caminho, ou se de fato estamos seguindo, dando curso àquele que é o nosso percurso e o nosso caminhar. Um dia abençoado para todos.